Você já se sentiu enganado? Como se tivessem várias promessas e nada ter se concretizado? Como psicanalista, temos a interrogação. Até que ponto foram promessas e até que ponto foi uma dificuldade de olhar a realidade? Eu sou Fabiana Hatt, psicóloga e psicanalista. Estou aqui no Café com Freud e Lacan para tirar dúvidas sobre conceitos de psicanálise e articular com a vida, não é? Com a vida prática. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal, vamos participar do debate. Então, assim, logicamente, existem pessoas que de má fé enganam e tal, e falam, prometem várias coisas e vão fazendo essa enganação. Mas aqui hoje, a interrogação é sobre um conceito que Lacan usa no seminário 11, e ele fala sobre a anamorfose. E se a gente olhar ali no dicionário, se a gente, não sei se vocês lembram, daqueles cadernos de criança, que a gente olhava assim, na capa, não é? Tinha uma criança com a bruxa, não, tinha criança com a fada ou com a rainha, e quando a gente virava tinha uma bruxa ou vice-versa, né? Tinha criança com a bruxa, depois tinha com a fada, e mesmo a criança, uma criança pulando numa piscina, e quando a gente vira assim um pouquinho, ela está pulando na boca de um dragão. Então, essa é a anamorfose que diz Lacan, e que ele fala que o aparelho psíquico também faz esse jogo de linguagem. E eu vou aqui, esse jogo de visão, não é assim? É a forma que a gente conta a realidade e vê aquilo. Então, vamos falar sobre 4 pontos sobre isso e o quanto isso afeta a nossa vida, o quanto isso afeta a nossa realidade. Então, o primeiro ponto é o conceito que ele tem de imaginário. E aí eu gosto, já acho que eu já usei aqui a expressão, não é? Daquela ideia que tinha na aula de inglês, assim, fill the gaps, não é? Assim, complete, não é? Com aquele termo que a gente precisa completar. E o quanto o imaginário, várias vezes atendendo, eu lembro dessa expressão, assim, não é? Porque a gente completa, o nosso imaginário completa as situações com aquilo que a gente quer, não é? Então eu tenho um sonho de ter um relacionamento, um namorado tal. Aí chega aquela pessoa, a gente não sabe nada daquela pessoa, mas a gente completa com aquilo, 1000 ideias, e aí quando a gente vai vivendo, a gente vai sentindo, poxa, mas não é isso, não é isso, e algumas vezes a gente sente que foi ludibriado, mas na verdade o quanto a gente que completou com tudo aquilo que a gente tinha imaginado e não necessariamente era o que a pessoa trazia. E junto com isso, assim, para entender melhor, o quanto assim, por exemplo, eu gosto bastante, vocês devem saber aqui, né, assim, de ler Freud, ler Lacan, estudar psicanálise, atender e tal. E aí um dia chegou para mim meu marido e falou assim, precisamos mudar de apartamento, não está bom esse, a gente precisa ver o maior e tal. E aí a gente tinha uma lista lá de 15 itens que precisava ter o apartamento. A gente ia visitar, fazia umas visitas, e eu falava assim, olha, mas não tá ótimo esse, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. E meu marido mais calmo, mais tranquilo, e mesmo assim, essa questão assim, não deixava o imaginário apavorar, ele falava, Fabiana, olha aqui, não tem isso, não tem esse ponto da lista, não, precisamos olhar. Mas então, esse que eu quero explicar, assim, o quanto a gente muitas vezes quer completar, assim, para tirar aquela parte chata, para não ter que fazer o trabalho difícil. A questão é que depois as consequências, não é? A gente que vai morar naquele apartamento cheio de que não tem as características que a gente quer, ou com um namorado, mas que dá uma vontade de preencher quando a gente tem uma tarefa chata para fazer. O segundo ponto nessa mesma linha de raciocínio é a negação, que é uma defesa do aparelho psíquico, não é? Assim, que a gente põe assim, não estou vendo, não é? Então, muitas vezes, principalmente em relacionamento, poxa, mas você não está vendo que a sogra é assim, assim, assado, você não está vendo
vendo que ele faz isso e aquilo, ou ela faz e tal, e a pessoa nega. Por quê? Essa questão, a mesma forma da parte chata do apartamento, assim, vai ter que ver outra pessoa, vai ter que ficar sozinho, sei lá, e mesmo às vezes tem um afeto muito grande por aquela pessoa, então ela deixa de ver, e aí voltando no efeito da anamorfose, assim, não é? O quanto existem vários relacionamentos que a gente olha e fala assim, nossa, mas a pessoa não vê aquilo, não está se ligando naquilo, e muitas vezes aquele efeito que assim falam, né, da paixão, da adrenalina, e a pessoa muitas vezes não vê, e de repente, tum, passa aquele efeito, sai, o que que é isso? Assim, a pessoa para de negar, ela olha de uma outra forma a realidade. E aí vamos para o terceiro ponto. Você, por favor, curta, dê o seu like para que outras pessoas tenham acesso. Então, chega naquele ponto que Freud fala sobre a realidade psíquica, o quanto estamos ali no mesmo lugar, na mesma festa, na mesma escola, e cada um vê a realidade de uma forma. Mesmo um professor, a gente olha e fala, não, eu gosto, outro não gosta, acha aquilo interessante, aquilo é maçante. Então, as mesmas características é a realidade para a pessoa. E isso é um perigo, porque assim, um dos exemplos marcantes disso é a questão da anorexia, o quanto a pessoa está lá muito magra e se olha no espelho e se vê ainda gorda, ainda acha que precisa fazer regime, e os que estão de fora ficam estarrecidos, nossa, como e tal. Mas a ideia do Freud é de que a gente faz isso o tempo todo, que a gente também tem as nossas anorexias visuais ali, pode não ser a confusão com a discussão de gordo e magro, mas pode ser qualquer outra que a gente está vendo ali, a gente está completando as lacunas com pontos nossos e tal, e a realidade não é assim, a pessoa dá indícios. Então, assim, logicamente que existem pessoas que enganam a gente, que contam coisas e falam e têm falsas promessas e depois largam, sei lá, né, na rua da amargura, viram as costas, coisas terríveis acontecem. Entretanto, essas ideias é para falar que algumas vezes não, algumas vezes a pessoa assim, o companheiro ali, a pessoa que estava junto, sim, contou alguma coisa, falou, mencionou, mas não necessariamente ela chegou e falou, vamos ficar juntos de fato, vamos fazer isso, vamos casar, vamos. O outro, né, do parceiro ali, que completou as lacunas, que já começou a visualizar, já pensou e fez uma anamorfose ali, assim, não é? Assim, de ter uma visão e na verdade está rolando outra coisa, né? Estavam em outra página, digamos assim, e muitas vezes isso dá margem para a vitimização de nossa, o que ele ou ela fez comigo, ele aprontou, ele fez, e algumas vezes quando a gente ouve no consultório, dá para ouvir através do discurso daquele que vem aqui no consultório, fala assim, não, mas não foi isso que ele falou, não é isso que você que recheou ali com algumas ideias, alguns pontos. Então, assim, a ideia de assim raciocinar, pensar, ir ao analista, se tratar. E assim, o quarto ponto assim que ajuda muito a completar as lacunas por si próprio o conceito imaginário também, mas de baixa autoestima. O quanto muitas vezes a pessoa vai, por não ter uma alta autoestima, no sentido de assim, então vai lá, enfrenta, pergunta, vamos ver as datas, vamos ver as propostas, o que cada um realmente quer. Muitas vezes o sujeito fica meio inibido, não vou me colocar, não vou fazer essa pergunta, não é direta, porque aí sente a sensação de, nossa, se eu falar isso, a pessoa pode ir embora, pode acabar, terminar o relacionamento, e aí ela fica sempre num jogo de ilusão.
E esse é um dos pontos aqui da psicanálise que a gente trabalha bastante, o quanto, e mesmo isso, assim, muitas vezes a diferença que faz a gente olhar a realidade um pouco mais próxima daquilo que está rolando mesmo, porque a gente sabe o quão perigoso é a gente estar tão magro e ficar se vendo gordo. Aquilo muda todo o nosso, a conduta que a gente vai ter, a forma de se alimentar, a forma de lidar com a nossa vida, com as situações. Então, essa é a campanha da psicanálise, que alguns falam assim, mas né, o analista vai mudar a vida da gente, vai fazer, não, mas a forma de você ver a situação muda totalmente a forma como a gente vai inserir na realidade, vai se posicionar, vai batalhar, e não vai, a ideia é de que assim, não que não vai acontecer algumas ilusões, a gente tem, faz parte da vida, faz parte do aparelho psíquico, mas diminuir as ilusões e as anamorfoses, a gente conseguir olhar um pouco a realidade mais próxima para poder intervir, para ter a vida que a gente deseja, o destino ali, né? O caminho da psicanálise.